Oi, pessoal, eu recebi um comentário falando que investir é muito complicado e que ela não ia dar conta, que é muita informação. Então, assim, porque ela ficou muitos anos sem poder investir, porque não tinha dinheiro, e que agora ela tem dinheiro, mas ela não faz ideia de como começar, então ela prefere deixar no banco mesmo. Então, olha só, é muito importante a gente estar muito atento a isso, tá? A gente tem que estar presente para essa situação, se não está acontecendo com a gente também. Então, existem crenças limitantes que fazem a gente não conseguir chegar nos nossos objetivos. Se você parar para pensar, tudo na vida é complicado. Então não vai fazer nada, não vai sair de casa, não vai, tá? Então assim, não é por aí. A gente tem que começar a ser objetivo. Então assim, você vai pegar uma bicicleta, vai aprender a andar de bicicleta. O que você tem que fazer? Você vai pegar um manual de como andar de bicicleta? Você vai ler lá um texto, um livro explicando como andar de bicicleta? Não adianta. Você tem que ter alguém que saiba andar e essa pessoa vai lá junto com você e fala assim, olha, você tem que sentar e colocar a mão ali no guidão, coloca o pé no pedal e aí você vai fazer uma força com a perna e ela começa a girar e você segura a mão e vai. E eventualmente você pode até cair, tá? Caiu, levantou. Por quê? Porque você tem que treinar. Então, como a gente diz, só no campo de batalha que você vai poder saber como que é realmente. E o campo de batalha é isso, é colocar a mão na massa, é você fazer, apesar de não ter muita certeza se é daquela forma, você vai dar o seu melhor, mas nem sempre você vai acertar 100%. Mas é tentando que você vai conseguir alcançar a excelência. Não dá para você chegar no primeiro lugar sem treinar. Então, os investimentos é da mesma forma. Você vai começar a investir um pouquinho e aí você vai observando como que vai funcionando. Sempre vão ter obstáculos, sempre vão ter variáveis. É taxa de juros que muda, é o cenário político-econômico, é a guerra, né, comercial da China com os Estados Unidos, sempre acontece alguma coisa. Então, o importante é você ter uma base sólida para você conseguir sempre ir bem e evitar perder o máximo possível do que você tem, tá? Mas essa crença limitante, gente, é muito importante você ver se também não tá com você. Porque você falar assim, ai, é difícil, mas você nunca tentou, é como falar assim, ai, nadar é difícil, eu nunca nadei, mas começa, vamos tentar, tá? E lembrando assim, essa zona de conforto que tá quentinho, tá gostoso, vai chegar uma hora que ela vai se tornar um problema para você. Porque aí você trabalha e não fica nada. Por isso que é importante você sair agora da sua zona de conforto, começar a investir. E aí você vai entrar numa outra zona de conforto, que é a zona de quem investe. Porque quem investe não quer mais ficar sem investir. Aí ele tá numa zona de conforto que é favorável, tá? Então, observe se você não tem alguma crença limitante, alguma informação que vem assim no seu íntimo, aquela sensação de, ai, eu não vou conseguir, não vai dar certo, isso não é pra mim. Então, pare e pensa se você também não tem essa crença limitante. E se você não trabalhar ela o quanto antes, pior vai ser pra você mesmo, né? Ela vai crescendo ou pelo menos ela vai deixar você ali parado, bloqueado. Outra crença limitante é, investir não é pra mim. Investir é pra quem tem dinheiro. Investir é pra quem é rico. Investir é pra quem nasceu em berço de ouro. Tá? Tudo junto, essas crenças. Tá? Por que é uma crença? Como que você sabe se é uma crença limitante? Porque quando você questiona o porquê, da onde veio essa afirmação, ela não tá embasada em nada sério. Ela não
está embasada em nada que faça sentido realmente. Ela é um pensamento limitante, é um pensamento que vai ser negativo, é um pensamento que não constrói. Então, o que acontece? É um pensamento que faz com que a pessoa se diminua, com que ela ache que ela não é merecedora. E isso é péssimo para qualquer um, e principalmente na área dos investimentos, porque ela vai minar a questão do tempo, ela vai procrastinar. Então, isso também tem que ser eliminado do seu dia a dia, da sua cabeça. É uma coisa que você tem que trabalhar o seu mindset. Você tem que pensar sobre isso, se tem alguma coisa ali te segurando, te impedindo de fazer investimentos, tá? Pode ser isso, uma crença limitante. Ela costuma vir da nossa educação mesmo, da nossa infância, do que a gente viveu, do que a gente aprendeu com as pessoas que a gente conviveu, né? Na maior parte do tempo na nossa formação. E por que isso não faz sentido? Olha só que legal que eu tava lendo esses dias a biografia do Barsi, que é um dos homens mais ricos do Brasil. Luiz Barsi, ele, quando começou a investir, ele também não tinha dinheiro, mas ele não ficou com a crença limitante de que isso não era para ele. Ele, com 9 anos, era engraxate. Ele trabalhou em profissões que ganhavam muito pouco, não tinham ganhos expressivos. Ou seja, do pouco ele chegou lá. Mas por quê? Ele começou a investir. Então ele comprava boas ações, comprava só um pouquinho que ele podia e foi comprando aos pouquinhos. E aí ele fez um patrimônio que cresceu ao longo do tempo. E assim, o que eram boas ações, né, naquela época? Eram empresas que eram promissoras, empresas renomadas, empresas bem estruturadas, da mesma forma que hoje. Hoje a gente ainda tem um acesso à informação muito maior do que naquela época. Mas você vê, por que então deu certo? Porque usou o tempo e porque ele não teve essa crença limitante de falar, isso não é para mim, isso é para quem tem dinheiro. Não, porque você só vai ter dinheiro se você começar. Se você não começar, é mais difícil você ter dinheiro. Inclusive, tem muita gente que tem dinheiro e porque não investe, acaba perdendo tudo. Então, assim, as crenças limitantes, elas precisam ser trabalhadas no seu interior e você precisa estar atento, porque se tiver alguma crença te limitando, ela pode minar todo o seu sucesso e você não alcançar a liberdade financeira por causa disso. Então, o importante é começar, não são os grandes valores. E depois que você começa, você entra naquele ciclo que você quer investir mais e mais, é um ciclo virtuoso. Então, a crença limitante, ela dificulta isso. Por isso que você tem que observar se não está nessa situação de alguma informação que está destoando o seu pensamento, te impedindo de investir. Assim, a gente precisa tirar essas crenças limitantes, tá? Então, assim, é muito importante você estar atento a esses detalhes, tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau.